Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre esporte. Você conhece o rugby? Muita gente compara ao futebol americano e a gente vai explicar as diferenças hoje. Essa modalidade tem ganhado cada vez mais espaço aqui no estado e nós vamos conhecer melhor o esporte agora. Aqui com a gente a atleta Camila Brandão e o treinador Victor Cabreira. O Câmara Aberta já está no ar. Você de casa que nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Camila e Victor também, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Nós que agradecemos. A gente quer aproveitar a presença de vocês para explicar melhor esse esporte. Muita gente não conhece ainda, eu acho que vem crescendo aos poucos aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa. Eu comecei nessa abertura do programa falando que muita gente compara ao futebol americano. De fato, existem essas comparações, é isso? Isso. Porque o futebol americano é um pouco mais popular, né? Então, o pessoal já tem mais o costume de acompanhar a NFL, mas a verdade é que o futebol americano nasceu do rugby. Né? Os americanos começaram a praticar rugby, e aí eles se machucavam muito. E aí foram adaptando as regras e se transformou no futebol americano. Tem semelhanças dentro de campo, de fato, Victor? Entre o rugby e o futebol americano, só derrubar. O resto não tem nada a ver. É que é mais fácil, como é um esporte, como a Camila fez, que é mais popularizado por conta dos Estados Unidos, então a gente fala, é um pouco parecido, mas se você, na realidade, não tem nada a ver. O contato físico, acho que a gente associa ao futebol americano, Isso, por a gente ter mais conhecimento do que a gente vê, daquela monte de armadura, o pessoal se derrubando, mas no rugby, nossa única proteção é o protetor bucal só. Então, é uma pancada mais segura o nosso do que a deles, entendeu? Mas há uma pancada. Há uma pancada. Por que não, então, uma proteção semelhante ao do futebol americano? Pelo fato de, assim, quem no rugby só recebe a pancada quem está com a bola. Então, o seu corpo já prepara isso psicologicamente. Se você está com a bola, já existe um enrijecimento da musculatura para você poder receber a pancada. E não tem, assim, o índice de lesão também, comparando o nosso esporte com o futebol americano, é muito menor. Então, não tem tanta violência que o pessoal acha, é muito violento. Não, não é tão violento, entendeu? Existe lesão como todo esporte, mas em si não é tudo isso que o pessoal fala. A gente tem imagens aí, vamos dar uma assistida para a gente entender melhor como funciona o rugby, que é praticado num campo semelhante ao campo de futebol, que a gente conhece. As dimensões são praticamente as mesmas. Hoje em dia, no Brasil, as competições que vocês participam são em campos de futebol? São em campos de futebol. Mas aí é preciso redesenhar existe uma outra marcação totalmente diferente da do futebol. E existem 3 modalidades do rugby, né? Atualmente nós jogamos o Sevens, que é o tal no esporte olímpico hoje. Mas existe a modalidade de 15, Sevens e o Beach Rugby. E existe também para atletas que são paraplégicos, que aí entra numa modalidade mais com cadeira de rodas também. A gente está vendo essas imagens, deixa eu entender o que é que pontua, o que é falta, para vocês explicarem para a gente. Tem mais vídeo aí, vou pedir para botar mais vídeo. O que é um ponto? Tem pontos, tem jogadas que valem mais pontos, como é que funciona? Quando a gente está com a bola e corre em direção ao in-goal, que seria atrás do H, a hora que você apoia a bola no chão, isso vale 5 pontos. Aí você tem direito a uma conversão, que a gente chama, é um chute extra. E isso aí vale mais 2 pontos. E durante o jogo, se você quiser chutar a bola, a gente chama de drop, porque primeiro ela tem que quicar no chão para você chutar, isso vale 3 pontos. Então tem essa diferenciação. A gente está observando ali uma jogada, de um time. Todo mundo corre atrás de quem está com a bola. É isso. O objetivo do time adversário, aliás, o objetivo do time que está defendendo é não permitir que o time que está atacando chegue à linha do final deles, que é o in-goal, né? Então, é tipo o barra-bandeira, é tipo a brincadeira do barra-bandeira. Você tem que atravessar o campo do adversário para pontuar. Com a bola em mãos. Com a bola em mãos. Não vale jogar a bola e a bola chegar lá sozinha, não. A bola só vai para frente se você correr com ela ou se você chutar ela. Só então que pode usar os pés também. Aí. Você pode usar os pés. Só que a partir do momento que você chuta,
A única pessoa, ou as únicas pessoas que podem pegar essa bola é a que estão atrás de quem chutou. Tá? Se você estiver à frente da bola e eu chutar, você tá impedido. Então, o que é falta nessa história toda, no meio dessas jogadas? Falta seria você derrubar a bola para frente, tá? Você fazer um passe para frente, você tá impedido. A linha da bola é a linha de impedimento. Então quem está para trás da linha da bola não está impedido. Passou disso, você já está impedido, você não pode participar da jogada. Tá? Outras faltas também nós temos, se você derruba a pessoa, o tackle. O tackle é o movimento que você faz para derrubar. Se você der um tackle alto, que é na linha do pescoço, tá? Isso já é uma falta, é um penal também. Uma jogada perigosa. Uma jogada perigosa. Aí a bola vai para o outro time. A bola vai para o outro time e o time que fez a falta tem que recuar 10 metros. Outras faltas que existem nisso é jogada suja, tá? Por mais que o pessoal fala, é violento, vocês ficam se batendo. Não, a gente não se bate. Entendeu? Às vezes existe um carinho ali que a gente chama, né, no meio daquele rebuliço todo, mas aí se o juiz vê, existe uma penalidade, os jogadores tomam um amarelo e ficam um determinado tempo fora, assim, repensando o que fez em campo. Entendeu? Deixa eu entender como é que esse esporte vem assim se consolidando aqui em João Pessoa. Você me dizia antes da gente começar a gravar que está no rugby há 2 anos, 4 anos? Não, 2 anos. 2 anos. Como é que você conheceu? Como é que você chegou ao esporte? Bem, eu treinava numa academia e eu tinha uma amiga que treinava junto comigo e ela começou a conhecer o rugby e me convidou para participar. Eu já tinha participado do futebol americano, então fui lá conhecer para ver como é que era. Já existiam, então, uns times aqui, já umas equipes? Existe a única equipe que é a nossa equipe, as Fúrias. É o único time de João Pessoa no momento, né? E aí eu cheguei e não consegui mais sair. Fiquei ali, me apaixonei pelo grupo, me apaixonei pelo esporte e assim, hoje é uma coisa que eu tô levando a sério. Para mim, tipo, é uma prioridade, né? Então eu já tô competindo meio que profissionalmente, participando de uma competição brasileira e meu objetivo é chegar numa seleção, né? E assim, é um esporte maravilhoso, é apaixonante, não tem como você chegar e não gostar daquilo ali. Você, Camila, é integrante de um time no Piauí também, não é isso? Isso, eu sou componente da seleção nordestina, que é o Delta, representado no Piauí, né? E esse ano, desde o ano passado, eles já estavam meio que fazendo essas seleções para participar dos jogos, até dentro do Nordeste mesmo, que é o Nordeste Sevens, e competições no Brasileiro também. Ano passado eu não pude ir, por questões financeiras. E a gente tem muito esse problema com a questão do apoio, né? E esse ano, as coisas já estavam melhores um pouquinho, e aí eu consegui fazer esse investimento para mim, sabe? De aceitar o convite e dizer, não, agora eu vou estabelecer a minha meta e eu vou chegar lá. Então, por minha vontade e pelo convite do treinador do Delta também, eu cheguei na competição do Super Sevens, que é o brasileiro. Nós já participamos de 3 etapas. Na primeira etapa, a gente conseguiu ficar em 6º colocado. Na segunda e na terceira, a gente conseguiu permanecer no 3º lugar. E, no geral, estamos na 2ª colocação. Acho que foi como uma meta para mim também, ser um destaque, né? Então, já fui atleta de destaque nessas etapas. Estou entre os 10 melhores atletas da competição. E é isso aí, o objetivo vai se consolidando. São excelentes resultados já, né, Camila, para você. Sim, claro. É o caminho aí para chegar à seleção. Uhum. Que depende de algo, de quê? Depende de um convite ou depende de mais resultados? Como é que você poderia estar na seleção brasileira? Ainda depende de mais empenho, sabe? Sempre você sempre tem que ter, sempre tem algo a melhorar. Então, cada etapa é um desafio para mim. É uma etapa que eu tenho que chegar e eu melhorei isso nessa etapa. Na próxima eu vou melhorar outro quesito e assim eu vou sendo mais observada. O treinador da seleção brasileira já teve contato comigo diretamente, entendeu? De chegar e dizer, o seu jogo é assim, assim, assado e você precisa melhorar um pouco em determinados aspectos. E então, assim, onde você vai, você está sendo observado.
E nós temos esse potencial no rugby, e a pergunta é para os dois, porque quando se chegar a uma Olimpíada, por exemplo, que tem os melhores atletas de todo o mundo, né, em todas as modalidades, às vezes a gente fica tão longe de um pódio, por exemplo. Qual o caminho que a gente está para isso? A gente tem potencial no Brasil para pensar num futuro, num pódio olímpico? Sim, na minha opinião, a gente tem sim. Nós temos porte atlético, bons porte atléticos, a gente tem empenho. O brasileiro também tem esse negócio de querer se destacar mais em tudo, sabe? Então, é uma questão de comprometimento inicialmente. Se você quer uma coisa, você tem que se comprometer com aquilo ali e fazer com que aquilo dê certo. Então, eu acho que, no geral, o Brasil está indo muito bem, sabe, dentro do esporte, que não é da nossa natureza, mas a gente está trazendo para que seja parte da nossa cultura também. Então, quando você entra no rugby também, você tem muito isso, de abraçar a cultura, sabe? É um diferencial da gente. Então, são outros costumes, é um estilo de vida. Nós, rugbys, costumamos dizer que é um estilo de vida, que a gente pratica rugby, mas é um estilo de vida, porque a gente leva isso para fora, a gente transmite isso para as outras pessoas. E dentro da nossa equipe, a gente já tem pessoas, sim, que se adaptaram àquilo ali e que você pode chegar e dizer, olha, aquilo fez muita diferença na minha vida. Eu sou uma dessas. Então, eu tenho um comportamento hoje como um atleta de rugby. Bacana. E aí, Victor, como é que você complementa sobre esse nosso potencial dos nossos atletas? Nós temos. Eu tô jogando, como a Camila disse, com esse estilo de vida já há quase 10 anos, né? Eu comecei em São Paulo e lá, só que eu comecei tarde, pelo país não ter esse costume ainda. Comecei na faculdade, me mudei para cá no começo do ano e aí entrei já direto. Antes de me mudar para cá, eu já sabia da existência do time. E do que eu passei nesses 10 anos, conversando com argentinos, com paraguaios, mesmo ingleses, o esporte é inglês, o rugby é inglês, eles falam que nós temos muito potencial, sabe? A cada ano nós estamos crescendo muito. Só que em relação à Argentina, só para vocês terem uma ideia, a Argentina está entre as 5 seleções melhores do mundo. Nós ainda estamos engatinhando nesse esporte, mas o que a gente vê que a gente está crescendo. A gente é uma nacionalidade que leva a sério e vai até o final mesmo. E os resultados estão aí. As meninas da seleção brasileira foram terceiro agora no Pan-Americano e é a primeira vez que elas entram num Pan-Americano, entendeu? Então, os resultados estão aparecendo pra gente. E o esporte ele está ficando muito mais visto. Hoje já temos transmissões pela ESPN, sabe? O Sport TV. O Campeonato Brasileiro de Rugby está sendo transmitido já pela ESPN, se eu não me engano. Então, a gente percebeu que de uns 5 anos para cá isso aumentou bastante. Entendeu? O número de times tem aumentado cada vez mais. Bacana. Você fala aí da Argentina estar entre os 5 melhores. Quem são esses melhores? Inglaterra tá entre eles? Não. Nova Zelândia, África do Sul, esqueci da outra. Irlanda, Argentina e Austrália. Que devem ter uma cultura bem mais antiga da prática porque do esporte, assim, né? se você pegar, foram colonizações inglesas. Todos. Até a Argentina foi colonização inglesa. Ela teve um princípio inglês ali. E tanto a Argentina como o Uruguai. Então, isso aí você vê que os dois aqui na América Latina é difícil bater num jogo, sabe? O primeiro jogo, se eu não me engano, Brasil e Argentina, foi um placar de mais de 100 pontos a 0 para os argentinos. Esse placar já diminuiu, a gente não está ainda, assim, ainda ganhamos, mas está diminuindo. Tivemos uma vitória contra a Argentina num Mundial não, mas numa classificatória para o Mundial do Sevens. Foi a primeira vitória brasileira contra os argentinos. Bacana. Então, estamos crescendo. Aos poucos a gente está crescendo. Passo a passo. Passo a passo. Deixa eu chamar um intervalo aqui rapidinho. Na sequência a gente volta falando mais sobre rugby. Até já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? O programa de combate ao bullying está em todas as escolas municipais. A rede municipal de ensino incluiu o tema Educação no Trânsito em suas atividades. E o programa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes já é realidade. A cidade é feita de pessoas para pessoas.
Acesse joãomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem ver o sol nascer na mão, no mar, na areia, sentir o sanhal a correr na minha veia. Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar, acontecer. É feita de voz e a voz ressoa numa cidade feita de pessoas para as pessoas. Acesse joãomaispesoas.com.br. Câmara Municipal de João Pessoa. Câmara Aberta está de volta hoje recebendo a atleta de rugby Camila Brandão e o treinador Victor Cabreira. A gente passou o primeiro bloco com você segurando esta bola. Vamos falar da bola. Deixa eu pegar aquela aqui. Qual é a diferença dela para a do futebol americano? Porque a gente olhando assim, desentendido, que eu também não sou entendido de futebol americano, a gente pensa que é a mesma bola, mas não é. Não, ela é maior, tá? Ela é mais leve e ela não tem aquela costura aqui, que a bola de futebol americano tem. Então, assim, a única coisa igual, ela é ovalada só, mais nada. Mais leve. Ela é mais leve. Tem um motivo específico para ser mais leve? Não, é a questão assim de você dar mais dinamismo ao jogo, sabe? Porque você não precisa tanto de peso, que nem no futebol americano, para arremessar ela. Você faz um passe, entendeu? Então, mais suave, ela é mais suave para recepção, entendeu? Para você passar. Não precisa ser, vamos dizer, uma coisa tão abrupta assim na hora do lançamento. Eu não lembro. O futebol americano pode usar o pé também? Eu acho que só naquele chute que eles fazem o... É o chute inicial. Só o chute inicial. É. E também eles têm uma conversão. A conversão de bonificação. Por ser mais leve, talvez ajude no rugby a chutar também, já que é possível usar o pé. Existe assim, por ela ser leve também, o chutador ele tem que tomar muito cuidado com o vento. Tá? Ela faz curva essa bola, muito mais fácil que a de bola de futebol americano. Pode acabar com a jogada, então? Pode, você pode num chute, você pode acabar com toda a sua jogada de ataque. Ô Victor, como é que está o treinamento de vocês aqui? Segue uma ordem, uma sequência toda semana? Sim, nossos treinos são 3 vezes na semana, todas as terças no Busto de Tamandaré, às 9 da noite. Nas quintas-feiras na Escola da Polícia, ali em Mangabeira, às 7h30 da noite. E dos sábados, às 5 da tarde, no Campo do Bessa. Então, são 3 dias na semana, assim, 2 horas de treino. Um na areia, os outros 2 em campo mesmo, para dar o preparo físico para os atletas. Esse treino na areia, imagino eu, que requer mais do atleta, mais esforço físico. Isso. Tem essa intenção nesse treino? É essa intenção mesmo. Por ser assim, um chão mais instável, tá? Você requer mais força, você requer mais controle corporal e mais propriocepção para poder executar a ação. Então, a sua musculatura está mais tensa mesmo. E na hora que você parte para o campo, isso fica muito mais fácil de você desenvolver as jogadas, de você dar a corrida, ou de você se defender mesmo, praticamente. Mas não há uma competição em areia, não, né? Existe o beach rugby. Se tudo correr como planejado, no final do ano nós vamos fazer um evento aqui do beach rugby para divulgação também do esporte, entendeu? E o beach rugby normalmente ele é usado mais para uma coisa recreativa nós, porque a gente passa o ano inteiro jogando campo, sabe, uma coisa mais pesada, e partimos para o beach mais para uma questão lúdica mesmo. Você falou aí em campeonato, a Camila no primeiro bloco também falou dessa questão de falta de apoio, de incentivo. Sempre que a gente recebe algum atleta aqui, a gente conversa um pouco sobre isso. O rugby é um esporte olímpico, o rugby tem se destacado cada vez mais, a gente tem potencial, como vocês têm falado. O que é que falta ainda para algum empresário, para alguém acreditar e investir no treinamento de atletas? Eu acho que é bem isso, o empresário acreditar, entendeu? Porque, infelizmente, nós estamos num país em que tudo é voltado para o futebol, sabe? Então, onde dá mais, assim, questão mais popular é o futebol. E as coisas estão mudando um pouco, né? E acho que é mais o empresário acreditar que é um esporte que está crescendo, que é um esporte que está ganhando seu espaço no circuito nacional.
E começar a desenvolver isso dentro da própria empresa também. Nós temos algumas, como eu falei, vim de São Paulo, e alguns times por qual eu passei, já existe a categoria de base dentro das escolas. O time vai lá e ensina dentro da escola para quebrar um pouco, é só futebol. E atualmente a CBRU, que é o nosso órgão máximo aqui no Brasil de rugby, todo time que vai participar do Campeonato Brasileiro tem que ter uma categoria de base. Então, isso já gera investimento de indústrias, de empresas, você tem que ter um CNPJ. Então, assim, estamos crescendo um pouco, mas é basicamente isso. É o empresário acreditar no potencial do esporte. Deixa eu pedir tua opinião também, Camila. Como é que você observa aí os caminhos para se conseguir convencer empresários e até o poder público de investir mais nesse esporte? Eu acho que falta conhecimento também, muito das pessoas, principalmente aqui no Nordeste. No Sul já está bem mais desenvolvido o projeto do rugby. Aqui a gente está, como o Vitão falou, engatinhando até no processo de conhecimento, sabe? Assim, a gente chega nos lugares, você joga o quê? Joga o rugby, tipo, todo mundo fica com aquela cara de não sabe direito. Não, é igual futebol americano? É sempre a mesma coisa. Aí é sempre essa questão, é igual futebol americano, aí você fica, Mas, enfim, eu acho que falta um pouco de curiosidade das pessoas também para conhecer outros esportes. Por que só o futebol, entendeu? Existem tantas outras modalidades que são desconhecidas ainda, assim, e o rugby entre elas, entendeu? Tá entre elas também. E o Brasil já está se destacando na modalidade do Sevens, as meninas trouxeram bronze. Eu estou na equipe que trouxe o bronze para o Nordeste também, então a gente está competindo para chegar numa boa colocação, ser uma equipe fixa no Campeonato Brasileiro. Também tem uma questão dos benefícios da bolsa que a gente pode receber. A federação também pode arcar com as nossas despesas. Se a gente continuar bem colocado assim, no ano que vem, na próxima competição, a Federação Brasileira de Rugby passa a arcar com as despesas de transporte dos atletas, para que a gente se desloque até os outros locais. E essa tem sido a nossa dificuldade agora, como convidado. Tá? Mas a gente está lutando para permanecer lá, para ficar fixo na competição. E é isso, eu acho que falta curiosidade um pouco das pessoas, conhecer um pouco mais do esporte também, buscar saber o que é que a gente pode fazer de bom para eles. A gente tem tanta coisa para ensinar, para pegar uma categoria de base e passar o nosso conhecimento para as crianças, passar os valores, que são as coisas mais importantes do rugby. Dentro deles estão o respeito, a solidariedade, a humanidade, a paixão, a compaixão, entendeu? Então, a gente pode passar isso para as pessoas também. E aí, não é só o futebol que pode tirar as crianças das ruas, não é... Enfim, a gente pode desenvolver projetos também e mostrar para as pessoas o que o rugby faz de bom para a gente. Bacana. Bom recado aí. Deixa eu pedir mais fotos. A gente tem mais fotos aí para a Camila ir comentando. O que é que a gente tem por aí? Essa é a nossa equipe feminina e masculina. Daqui de João Pessoa, isso. Isso foi na competição no Campeonato Potiguar, no ano passado. Bacana. Foi um campeonato de 15 e o Sevens da gente. Aí a gente tem seu nome ali em terceiro. Isso, essa é a classificação do ranking dos melhores atletas. Isso é uma falta, é um ataque? O que não, é um tackle, é uma defesa. Só levar o adversário ao chão. Essa é a colocação do Delta, segundo colocado, com a mesma pontuação do primeiro. Lá no Piauí. Isso. O que a gente tem mais por aí? É a equipe que está competindo brasileiro. São os meninos, os garotos. Grande. Um campeonato teve em Campina Grande. Esse é um tackle também, um tackle. Isso, um tackle. E essa mão ali na cara, isso é uma falta? É um handoff, vale. É uma defesa. Os dentes estão devidamente protegidos das Sim. atletas. Ela tem protetor bucal, a atleta. Esse puxar da camisa tá valendo? Da roupa tá valendo? Tá valendo. Faz parte da jogada. Eu acho que uma coisa que a gente não citou muito aqui é a questão do passe para trás, né? Sim. É uma característica especial da gente, do rugby, isso. Acho que acho que não tem nenhum outro esporte que se desenvolva dessa maneira, onde a bola só pode vir para trás. Você pode ir para frente com a bola, mas ela só pode ser passada para trás. Os passes são para trás. São sempre para trás. Então o jogador fica numa posição mais atrás do que você. Isso. A gente sempre está em diagonal quando está atacando. A gente está. Mas a bola pode ser arremessada. Para frente, não. Para frente, não. É uma falta.
É o knock-on, ok. é o que ele falou sobre O forward pass. rugby parte do princípio assim que para você dar 2 passos para frente, você precisa dar um passo para trás. Para você avançar, você sempre tem que regredir um pouco para poder atingir um melhor espaço, um melhor ataque, entendeu? E isso a gente leva para a vida, que como o rugby é uma filosofia, no sentido assim que você às vezes tem que parar e se aquietar um pouco ou dado um passo para trás para poder atingir o seu objetivo lá na frente. O nosso objetivo é o in-goal, é o fazer o try. Então ele leva muito isso dessa filosofia, tanto dentro de campo como para fora de campo. Eu não perguntei a vocês o tempo dessas partidas. Como é que é contabilizado isso? Então, a modalidade que eu jogo, o Sevens, são 2 tempos de 7 minutos. Em finais, são 10 minutos, 2 tempos de 10 minutos. Há pausas nesse tempo? Uma pausa de 1 minuto. É praticamente só inverter o lado do campo. Mas é muito intenso. Nessa modalidade do Sevens é bem intenso, é correria, é muita correria. Parece pouco, mas Mas uma eternidade. é uma né, correria. campo. O 15, que é a modalidade que os meninos jogam, são 80 minutos. 2 tempos de 40 minutos. Intervalo de 10 né? minutos. 10 Intervalo de 10 minutos. E o 15 já são 30 homens no campo, né? Então é mais contato. Não é tanto correria, mas é mais pancada. É um jogo mais de contato físico mesmo. A sua modalidade são quantas mulheres na equipe? 7 de cada lado. A gente falou ainda agora, você vinha explorando isso, sobre a questão de desde criança, né? Incentivar, mostrar o esporte, tornar o conhecimento. A gente tem os Estados Unidos como potência olímpica e a gente sabe que desde a escola o esporte é muito levado a sério, né? E de fato eles têm grandes atletas em muitas modalidades. Isso é uma falha aqui do Brasil, a gente precisaria colocar na escola o esporte como uma disciplina mais séria, mais rígida a ser seguido? Com certeza. Eu acho que quando você é acostumado a trabalhar aquilo desde novinho, isso vai virando uma prática na sua vida, né? E, como você falou, os Estados Unidos têm esse potencial e, assim, eles têm muita facilidade também de desenvolver tudo o que for com relação à resistência, velocidade, né? Então, falta mesmo essa iniciativa de ter uma categoria de base, de você preparar as crianças para as seleções lá na frente, né? Que é o que a Alemanha faz também. Se você for analisar, a Alemanha traz desde pequenininho, lá trazendo, e são aquelas crianças que vão ser a seleção no futuro. E aqui não, aqui a gente ainda está muito no oba-oba, tipo, eita, tem um fulaninho bom ali, vamos pegar ele, entendeu? Não foi preparado para isso, mas aí tem assim, vamos pegar um daqui, vamos pegar um de lá, mas não tem uma categoria de base. E realmente isso é um investimento que tem que ser feito se quiser se tornar uma referência no esporte também. Porque até o nosso futebol já está começando a pecar também. Porque Verdade. não tem esse trabalho, entendeu? O que era o futebol brasileiro há uns anos atrás e hoje já não é mais a mesma coisa. Já vem outros lugares de fora metralhando a gente, passando por cima. E aí, Victor, como é que você complementa também essa questão de incentivar desde cedo? Desde cedo, e lá, assim, lá fora, o atleta que se destaca, ele ganha bolsa na universidade, sabe? O país te dá algo mais para você poder crescer e não ficar só dependendo do esporte. Aqui não, aqui você se mata para ter uma qualidade de esporte, até você atingir um nível de seleção brasileira, você rala muito. Assim, nosso país ainda não facilita isso, tá? Lá fora já é outra coisa. Lá eles te dão incentivo, você tem vários incentivos fiscais, vários incentivos de bolsa atleta, fora a parte de ensino e fora que existe aquela competição de você entrar naquela determinada escola porque ela é boa naquela determinada modalidade esportiva, entendeu? Nós no Brasil não temos isso, então a gente teria que mudar toda uma estrutura de base para poder atingir um nível superior. É um passo de cada vez, como a gente vem falando mesmo, né? Essas conquistas, eu acho, inclusive, devem abrir mais espaço para o rugby aqui na Paraíba, por exemplo, para as pessoas conhecerem melhor, entenderem melhor o esporte. E tomara, e aqui no Câmara Aberta tem sempre espaço para vocês, sem dúvida. A gente precisa encerrar. Muito obrigado pela presença dos dois. Portas sempre abertas, como eu acabei de falar. Participar de novas competições, volta para a gente falar do resultado, comentar o resultado. Muito obrigado pela presença. Domingo agora as meninas vão para agora um campeonato em Natal. Valendo pelo Campeonato Pernambucano, né, Camila? É. Tá valendo e a gente tá, assim, em segundo colocado
pleiteando já a primeira colocação. Tem essa etapa e mais uma. Então, estamos buscando isso. Boa sorte lá, então. Obrigada. Até a próxima, então, vocês. Obrigado. O Câmara Aberta de hoje termina agora. Eu lembro que pela internet estamos sempre em contato com você. facebook.com/TV Câmara JP é o endereço da nossa fanpage, onde é possível rever todos os programas e entrar em contato com a nossa equipe. O canal no YouTube também é a TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia em mais esta edição do Câmara Aberta e a gente se encontra na próxima, então. Tchau!